Questão número 5 agora. Vejamos. O que nós temos aqui? Teria sido o mundo criado jamais se o seu criador tivesse medo de suscitar confusão? Criar vida quer dizer criar confusão. Vamos lá. Sobre a estruturação gramatical da frase acima, assinale a afirmativa correta. Vamos pensar na letra A. A forma ativa. Opa! Forma ativa. Aqui, claramente, uma diferenciação entre voz ativa e voz passiva. Correspondente a teria sido criado é teria criado. Bom, vamos fazer algumas análises aqui. Criado. Verbo principal. Tá bom? Olha aqui, ó. Verbo principal. Teria. Verbo auxiliar. Verbo auxiliar. Bom, quando o verbo auxiliar é o ter ou o haver e o verbo principal está no particípio, o que nós temos? Um tempo composto, tá? Então, ó, tudo isso aqui é o quê? Tempo composto, tá bom? Isso aqui também, tempo composto. Olha lá. Pronto, tempo composto. Ocorre que agora aparece um outro verbo auxiliar aqui, ó, tá? Que é o verbo ser. O verbo ser mais um verbo transitivo direto transforma a estrutura em voz passiva. Então aqui, querido, graças à presença do verbo ser associado ao verbo criar no particípio, olha aqui, ó, voz passiva. Tá vendo aqui? Voz passiva. E essa voz passiva, por causa dessa locução verbal aqui, é uma voz passiva o quê? Analítica. Estou destrinchando aqui para você a questão, hein? Tá? Olha lá. Analítica. Também conhecida como verbal. Estudamos isso na teoria. Tudo bem? Agora vamos pensar no seguinte. No tempo composto, quem vai indicar para mim o tempo e o modo é justamente o verbo auxiliar ter ou haver. Teria é o quê? Vamos puxar a setinha para cá. Teria é futuro do pretérito. De qual modo, Albert? Do indicativo. Então, veja, o verbo criar, que é o verbo principal, está no tempo composto, futuro do pretérito composto, né, do modo indicativo, e também na voz passiva analítica ou verbal. Vamos transformá-lo em voz ativa. Vamos flexioná-lo agora na voz ativa. Bom, veja, basta tirar o verbo ser, o auxiliar ser, que dá a tônica aí da voz passiva, tá bom? Então, ó, teria criado. Eu continuo com tempo composto. O verbo criar continua flexionado no futuro do pretérito, do modo
indicativo. Só que agora é voz ativa, tá bom? Perceba, teria sido o mundo criado. Olha lá. Talvez a sua maior dificuldade foi porque a locução verbal apareceu, digamos assim, cortada, né? Justamente pelo sujeito. Perceba, a ideia é essa aqui, ó. O mundo teria sido criado. Olha aqui. O mundo é o sujeito paciente. Não é verdade? Ele não cria nada, mas ele sofre a ação de ser criado. Tá ok? Bom, agora veja. O mundo teria sido criado. Se o seu criador tivesse medo de suscitar confusão, percebeu como é que o sujeito é paciente? Então a letra A está correta. Mas vamos pensar na letra B. O advérbio jamais traz o significado prioritário. De negação? Sim ou não? Não. Não é o significado prioritário esse que o examinador apontou. Qual é, então, o significado prioritário? Prioritário é de tempo. Tá? Pode anotar aí. O pronome possessivo seu, olha aqui, teria que, por clareza, ser substituído por dele. Vamos voltar ao trecho? Teria sido o mundo criado? Jamais. Se o seu criador tivesse medo de suscitar confusão, ou seja, o criador de quê? O criador do mundo. Tá bom? O examinador está dizendo que teria que ser substituído por dele, para dar mais clareza. Não, querido, não teria que nada, tá bom? O significado já está claro, o sentido já está aí, ó, patente, tá bom? Então não precisa dessa substituição para que o leitor tenha clareza do significado. Letra D. A forma verbal tivesse expressa o valor de tempo futuro. Querido, tempo futuro. Tivesse. Você está vendo aqui a desinência? Modo temporal. Tivesse indica o quê? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Não é verdade? Pretérito é o mesmo que passado, então não tem nada de futuro aqui. Letra E. A forma verbal suscitar poderia ser corretamente substituída por que suscite. Será? Vamos ler? Teria sido o mundo criado jamais se o seu criador tivesse medo de suscitar. Poxa, olha só, presta atenção. Teria sido o mundo criado jamais se o seu criador tivesse medo de que suscite confusão. É isso que ele quer fazer aqui, ó. Olha como é que o trecho ficaria truncado. Olha como o sentido seria prejudicado. Então não dá para você simplesmente fazer uma substituição dessa. Trocar a forma verbal suscitar pela expressão que suscite. Não dá, tá bom? Não dá mesmo.
totalmente descabido. Então, o gabarito da questão número 5 é a letra A.